RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, bom dia, tudo bem? O Rio Grande Movimento está no ar. A partir de agora você vai ter entrevistas, informações, muita prestação de serviço aqui com a gente. Pelas 27 cidades aí do Rio Grande do Sul, né? Você tá pegando a gente aí em Bagé, Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, aqui na Grande Porto Alegre, nossa capital, Canoas, Esteio, Sapucaí, Alô São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. A partir de agora, Rio Grande Movimento no nosso canal 524. E se você não tem um amigo, uma amiga que você queira nos referendar aí, né? Olha, assiste lá que tá bacana. Pede para ele ver pela nossa página. Bota a página aí para mim, ô Márcio, no Facebook, ó. Aí pega em qualquer lugar do mundo, se a pessoa não tem net em casa, pode assistir pela página, pelo Twitter ou pelo YouTube. Hoje, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. Vamos conversar sobre as condições que afetam a mente, provocando sintomas como distúrbio de conduta e desequilíbrio mental. Também vamos falar sobre calúnias, difamações e até ameaças feitas através das redes sociais. Conosco vai estar uma advogada especialista em crimes pela internet. E na área de saúde vamos conhecer os problemas causados pela automedicação, principalmente descongestionantes nasais. Eu uso um aí, mas tem que usar bem pouquinho, né? Além de muita informação com a Lília Belim e no esporte o Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ô Ribeiro, você pode chegar por aqui, olha a vestimenta. Mais um blazer, eu não sei, cara. Quem é que tá, qual é a loja de moto? Você não deu ainda o nome da loja? Ou esses blazers estavam todos guardados, você mandou lavar? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu guardei tudo isso só pra vocês. Hoje é tudo de couro, ó. Aqui é peliquinha? Não, é peliquinha, isso aqui é couro. É que na verdade é o seguinte, eu pra manter o meu status de Richard Gere dos Pampas, sim, entendeu? Claro. Eu tenho que, no mínimo, né, me vestir bem. Claro que a falta de cabelo é um prejuízo, mas o que tem dentro dele, o que tem dentro da cabeça, sabe? Ameniza, entendeu? Pelo menos é o que eu acho e que a minha mãe diz, né? Sim, e a gente tem que acreditar na mãe. Mãe é mãe. E as verdades da bola? Olha que daqui a pouco nós teremos as verdades da bola. Bom, hoje tem final de Copa do Brasil, o primeiro jogo, mas isso pouquíssimo interessa para nós torcedores da dupla Grenal. Então, vamos focar na projeção do Colorado contra o São Paulo. Será que o Moledo volta, hein? O Rossi está machucado, mas seria reserva, né? O Dourado sentiu o pé, será que é problema? E o Grêmio contra o Palmeiras, um festival de problemas. Eu nunca vi um clube com tanta lesão como o Grêmio. O Palmeiras também tem desfalques, mas eles têm grupo, né? Então, tudo isso e muito mais é, sabe, é aquela história. Daqui a pouco, sempre para Trilegal, sua vida cada vez mais trilegal, tá bem? Positivo. Vamos para nossa redação. Lília Belim, bom dia. Muito bom dia, Forcolém, muito bom dia a todos. Nós iniciamos falando sobre uma apreensão realizada pela Polícia Federal. Foram apreendidos 821 quilos de maconha que eram transportados no fundo falso de um caminhão na RS 020 em Taquara. O motorista foi preso em flagrante. Os policiais receberam a informação de que o veículo com a droga tinha saído do Paraná com destino ao estado. Nós, inclusive, temos uma foto aí que foi enviada pela Polícia Federal. A carga de maconha seria levada para o Vale dos Sinos. E depois de todo o trabalho de investigação do veículo, os policiais pediram o apoio do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar para realizar essa abordagem. O veículo foi parado e aí, quando eles foram revistar, encontraram um fundo falso. E lá dentro, então, essa grande quantidade de droga. O motorista tinha 50 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Bom, e hoje, quarta-feira, então, 10 de outubro, a gente tem um pouquinho de sol aqui em Porto Alegre. O tempo hoje deve ficar bom, mas bem nublado por aqui, com alguns períodos de sol aqui na capital gaúcha, porque a chuva deve chegar amanhã aqui
e em grande parte do estado, né? Nós teremos em Canoas a mesma média de temperaturas daqui, um pouquinho mais altas. Mínima hoje foi de 16 graus e a máxima vai chegar aos 25, mais calor lá. E já tem a previsão de a chegada da instabilidade um pouco antes. Ali na Serra, a mínima é de 12 graus nessa manhã, as máximas chegam aos 20. Também fica nublado o tempo por lá, pode chegar também a instabilidade um pouco antes. Assim como em Erechim, em que as máximas hoje chegam aos 24 graus. E lá no sul do estado, o tempo está bem parecido com Porto Alegre, as máximas chegam aos 21 graus. As mínimas hoje foram de 15. Lá em Uruguaiana também amanhecemos com um pouquinho mais de frio, 12 graus, mas as temperaturas ficam amenas também, chegando aos 23 graus nessa quarta-feira. É esperada instabilidade amanhã em grande parte do estado, inclusive aqui em Porto Alegre, Forcolém. Ok, Lilian, daqui a pouco mais informações da redação. E agora nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde. Vou falar com as doutoras, a diretora de saúde mental de Canoas, Vanessa Dornelles de Oliveira, e Sabrina Pereira, psicóloga. Quem é a Sabrina? Eu. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Prazer. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Isso. E o que a gente pode comemorar em avanços de prevenção ou de trabalho clínico disso? Porque hoje nós temos várias modalidades, né? Temos ali a síndrome do pânico, que pode acontecer com uma pessoa que entra em alto estresse e tal. Temos a variação de humor, como é que chama a variação de humor mesmo? Transtorno de humor bipolar. Transtorno de humor bipolar. Essas são as doenças modernas? Não só essas, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente Mas pode... são as mais conhecidas. Mais conhecidas, como Sim. a depressão, esquizofrenia, o transtorno Mas a obsessivo depressão é compulsivo. antiga, né? O que eu estou falando hoje do mundo moderno, do mundo estressante, da exigência, né, do trabalho e tudo mais. Essas duas eu acho que despontam como... Na verdade, a depressão é uma das mais antigas, mas é hoje uma das doenças que mais incapacita as pessoas no mundo, né? Então, é extremamente importante a gente poder também olhar para ela, porque nem sempre as doenças aparecem sozinhas, né? Muitas vezes elas têm outras comorbidades, né? É um conjunto quando a gente pensa em transtorno mental. Mas acho que o primeiro passo que a gente pode comemorar em avanços é a gente poder ter um espaço como esse para falar sobre isso, né? Porque se a gente for pensar no histórico da doença mental, antigamente não podia se falar sobre isso, né? A pessoa que tinha um transtorno mental, ela era taxada como louco pela sociedade, né? E precisava fazer esse tratamento, na maioria das vezes, de forma isolada, né? E muitas vezes abandonada, né? E de alguns anos para cá, a partir da reforma psiquiátrica, a gente consegue ter um olhar diferenciado para esses usuários e, consequentemente, fazer com que as pessoas possam falar mais sobre isso, né? De que a doença mental, ela é uma doença, assim como tantas outras doenças, que não tem tanto problema em se falar sobre elas, né? Como a diabetes, o câncer, enfim, doenças clínicas, né? Que as pessoas têm mais facilidade de falar do que a doença mental, por ter esse histórico de ser taxado como louco. Uhum. A depressão é uma doença gravíssima, né? Que ela deve ser encarada com uma seriedade muito grande pela sociedade, porque uns anos atrás tinha aí um preconceito, né? Até se dizia que a pessoa que tinha depressão era uma pessoa, era uma frescura, era alguém que, né? E de lá para cá se discutiu muito, e os meios de comunicação são muito responsáveis por isso, porque nós aqui, por exemplo, toda semana discutimos alguma coisa que caia em questão de doença mental. Semana passada nós estamos falando com uma psicóloga aqui também. Então, assim, esse canal aqui é um dos canais que estão abertos para esse debate. E precisa, né? Porque senão as pessoas ficam ignorantes, preconceituosas em relação à doença do outro e taxam elas. A sociedade, num modo geral, adora botar uma tarja, né? Este é problemático, este é louco, esse é isso. É isso, diretora? Isso, eu gostaria de agradecer em nome do nosso prefeito, da nossa secretária Rosa, pelo espaço que vocês estão nos dando. O município de Canoas, em gestão, se preocupa, né, principalmente com o cuidado dessas pessoas e seus familiares. A gente, dentro do município, quando recebe o município, a gente recebe o município com 5 CAPs, 4 eles adultos e 1 infanto-juvenil.
2 CAPs transtornos e 2 CAPs álcool e droga. Dos 4 CAPs adultos, nós temos 3 CAPs que são 24 horas, inclusive um CAPs transtorno, que é 24 horas, né? Sim. E pensando na linha do cuidado, Canoas não tem um pronto atendimento psiquiátrico em questão de urgência e emergência, de internação. né? Internação nós temos. Nós temos 30 leitos em internação, fora os CAPs. 30 leitos no hospital comum? No hospital universitário, que é o hospital geral, que está credenciado, exatamente, uma ala psiquiátrica, com 30 leitos para cuidar, fazer o cuidado em saúde, né, desses pacientes. A gente já está, nós vamos inaugurar em Canoas também leitos psiquiátricos, uma unidade psiquiátrica infanto-juvenil. Inclusive pela grande demanda... Toxicomum também junto, isso? Isso, pela grande demanda que a gente está tendo, né, com crianças e adolescentes, questão de transtornos, álcool e droga, o município pensando nisso e pela grande demanda nós vamos criar uma unidade específica para eles, né, crianças de 0 a 17 anos, para internação, 10 leitos. Estaremos inaugurando ainda esse ano, né? Nós vamos também implantar dentro do município de Canoas o CAPs Infanto-Juvenil AD3, álcool e droga, infanto-juvenil, que não tem na região sul, será o primeiro da nossa região sul, será implantado em Canoas. Nós também vamos implantar um ambulatório de psiquiatria. Por quê? Tem muitas situações que não são acolhidas e não são demandadas, não são da UBS, que é a Unidade de Saúde Básica, e nem para os CAPs. Então, elas ficam ali no limo. Somente essa questão de depressão, desses transtornos. Então, terão dentro do município de Canoas esse ambulatório dentro do hospital universitário para fazer esse cuidado com esse paciente que precisa de um olhar diferenciado. Muito bom. Eu uns anos, aos 15 anos atrás, né, começou a se acabar com os hospitais psiquiátricos, que foi um erro, né? O que deveria, sim, reformular, né? A forma de tratamento e tudo mais, mas não deveria de acabar. Então, hoje, o que acontece? Estamos com leitos psiquiátricos, estamos criando alas psiquiátricas em hospitais comuns, né? Então, aí, mas até aí acontecer, como é o diferenciado de Canoas, né? Que o prefeito tem um olhar para isso, tem que ter o olhar. Porque senão nós ficamos dependendo de uma ação política, né, para essa saúde mental. E eu me lembro um ápice aí em 2014, uma senhora que tinha um filho esquizofrênico, pobre, ela tentava internar e não conseguia, ela fez uma jaula para o garoto, né? Um garoto com 19 anos, era extremamente agressivo, agredia ela, é uma doença gravíssima que deve ser tratada de uma forma bem... E ela acabou sendo indiciada pelo delegado por prender o garoto, entendeu? Por cárcere privado. Então, assim, olha como nós tratamos a saúde mental, né? Ao invés de dar apoio àquela senhora, uma senhora magra, de 75 anos, que não conseguia mais cuidar do filho, se transforma em ocorrência policial, aquilo que era social, né? O cuidado vai além do paciente, né? O cuidado tem que se estender à família. Sim. Né? No momento que a gente cuida do paciente, a gente tem que preparar essa família para cuidar, né? Estar preparada para cuidar. Exatamente, né, doutora? Porque é o seguinte, é estressante para uma família ter uma problemática dessa, né? E é necessário pensar num todo, porque nem sempre, às vezes, o paciente doente, que tem um diagnóstico, ele é o paciente identificado dentro de uma família, né? Mas é uma família adoecida, a gente precisa cuidar do todo, né? E quando surgem os serviços substitutivos à internação psiquiátrica, na verdade, é na proposta de poder cuidar desses usuários e desses familiares para além da questão da medicalização, né? Poder pensar em outras práticas que também se entende que são terapêuticas, considerando as necessidades biopsicossociais de cada usuário, né? Então, claro, tem demandas e diagnósticos que necessitam da medicação, mas que outras intervenções a gente pode pensar enquanto cuidado terapêutico também? Né? A nossa proposta hoje, acho que Canoas tem uma rede de saúde mental bastante consolidada, é pensar para além disso, né? Uma forma de incluir esses usuários na sociedade,
né, dentro daquilo, né, da condição deles, da singularidade de cada um, né? Então, hoje, conforme a Vanessa colocou, Canoas, né, disponibiliza para a comunidade esses 5 CAPs, que tem essa proposta de, para além da questão médica e da medicação, a gente poder olhar para esse usuário nas outras demandas, né, que podem fazer muita diferença dentro do tratamento mental. Doutor Vanessa Dornelles, diretora de saúde mental de Canoas, tem alguma atividade específica ou continuam essas ações? A gente está fazendo agora ao longo, né? A gente começou em setembro, foi o Setembro Amarelo, com atividades voltadas ao Setembro Amarelo. Questão do suicídio. Do suicídio, né? Mas também voltada a esse, né? O dia 10. Então, nós estamos com atividades até o final do ano, focando na criança, no adolescente, no idoso, né, em alguns públicos. Então, a prefeitura está com essas atividades até o final do ano, em vários locais do município, né, focando falar, né, a importância da gente falar, né, de ajudar o próximo, o vizinho, enfim. Muito obrigado, então. A gente que agradece pelo espaço. Visita e parabéns. Mais uma vez o prefeito, outro dia esteve aqui, Canoas se movimentando numa velocidade muito grande em todos os aspectos, né? Educação, saúde mental, saúde, segurança. Enfim, e só para encerrar essa questão da saúde mental, eu vi um vídeo na internet outro dia, um WhatsApp triste demais. Um cidadão que ameaçava pular de um local, no Brasil aí, não me lembro onde é que era, se era mais para o norte ou Espírito Santo, e pessoas embaixo gritando, pula, gritando um monte. Cara, que sociedade é essa que nós estamos nos transformando, gente? Uma pessoa que está ali naquela situação, que está pedindo socorro de alguma forma, tem uma plateia aqui embaixo, debocha. Aí que a psicóloga aqui falou, a saúde mental vem, as pessoas que se acham normais, muitas vezes precisam mais de tratamento do que a outra que está em desespero, né? Para entender a questão social e a responsabilidade de tudo. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos aqui no Rio Grande Movimento. Rio Grande Movimento está de volta, meio-dia, 20 minutos, temperatura 22 graus, tempo nublado, sujeito a pancadas e chuvas, como a Lília nos passou no começo do programa. Em falar nela, vamos a mais uma intervenção da Lília, direto da redação. Escuta, Lília, essa tua blusa também é de couro, hein? Camurça? Camurça? Vocês todos vieram de couro hoje, né? Pois é, a sintonia tá grande hoje, a gente falou agora com o Ribeiro. E a mesma cor, hein? A mesma cor. Tá bom. É uniforme. Pois é, Forcolém, a gente pode combinar amanhã também nossa roupa. Vamos combinar, então. Outubro rosa, o que tu acha? Ué, amanhã eu venho com uma camisa salmão. Não, tem que ser rosa. Tá, então põe uma rosa. Então tá, combinado. Tá bom. Bom, eu vou falar agora mais uma operação da Polícia Federal, que foi deflagrada nessa manhã em vários pontos do sul do estado e também em Santa Catarina, denominada Operação Pancada. Já explico o porquê desse nome, Forcolém. Foi deflagrada nessa manhã em 12 cidades gaúchas e em uma cidade de Santa Catarina, desarticulando quadrilhas investigadas por comércio irregular de cigarros contrabandeados ou que eram distribuídos com sonegação de impostos. Essas quadrilhas faturavam média de 2,5 milhões de reais com a distribuição de cerca de 500 mil de maços de cigarro. Foram 250 policiais federais que participaram dessa operação. Nós temos uma foto também enviada pela Polícia Federal do que foi apreendido. Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 66 de busca e apreensão. 18 pessoas foram presas até agora, porque houve outros 2 detidos em flagrante. E as cidades em que a Polícia Federal participou da operação foi Rio Grande, a maior parte dos mandados foram cumpridos lá, mas também em Pelotas, Cachoeirinha, Alvorada, aqui em Porto Alegre, também em Barão do Triunfo, Gravataí, Canoas, Esteio, Caxias do Sul e também no interior do estado, em Agudo e em Cachoeira do Sul. Lá em Santa Catarina foi no município de Maracajá. Essa investigação iniciou em março desse ano e a operação foi chamada de Pancada porque era o nome da rua onde foi encontrada a primeira carga de cigarros lá em março, que deu início então a toda essa investigação, Forcolém.
Daqui a pouquinho mais notícias. Obrigado, Lilian. E que apreensão e que prisão, né? Veja só a rede, Santa Catarina, Grande Porto Alegre, Zona Sul do estado, que não falta é bandido para a polícia prender, Polícia Federal, porque para fazer essa investigação entre estados, a Polícia Federal levantou essa investigação lá em março. Vamos falar agora da automedicação e o risco dela, com a doutora Vanessa Niemiec Teixeira, otorrinolaringologista. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu disse certo o seu sobrenome, Niemiec? É Niemitz, mas... Niemiec? Niemitz. Niemitz? É. Porque tem um C no fim aqui. Sim, mas é como é polonês. Ah, é? Que legal. Doutora, eu uso Naridrim. Mas olha, deixa eu falar, não é toda noite, tá? Eu só realmente quando, né, a parte esquerda aqui tá fechadona mesmo, que eu não consigo dormir. E eu procuro usar o Naridrim numa emergência, não numa constante. E aí? Não está adequado, né? Primeiro, assim, a automedicação, né, ela nunca deve ser utilizada. Toda pessoa que for usar alguma medicação deve ser com orientação médica, né? O grande problema do Naridrim, né, que são os vasoconstritores tópicos, que a gente chama, é que eles estão de livre acesso nas farmácias. A pessoa chega na farmácia e pede um vasoconstritor, pede um Naridrim, que é um dos nomes comerciais, mas existem diversos nomes, né, desses vasoconstritores, sim, que a substância é oximetazolina ou nafazolina. E essa medicação, ela é utilizada de forma inadequada. Por quê? Porque ele tem uso, sim, né, numa situação de emergência, um paciente que chega com resfriado grande, né, tá muito congestionado, ele tem benefício? Sim, desde que usado dentro do período correto. Quando é que a gente pode usar? Pode usar até 2 vezes por dia, por até 5 dias. Se a gente usar mais do que isso, a gente já está fazendo uso inadequado dessa substância. Por quê? Porque ela tem absorção sistêmica, então ela não age, a gente coloca no nariz, mas ela não tem efeito só no nariz, né? Ela é absorvida pelo corpo e ela pode ter efeito em outros receptores dessa medicação, desde coração, sistema nervoso central. Então, isso pode... O que faz o sistema nervoso central? Pode dar alterações desde bradicardia e no coração uma arritmia. Pode elevar a pressão, né? A pessoa, né, no sistema nervoso central, ela pode causar, inclusive, uma queda do ritmo do coração e a pessoa até desmaiar. Tá, então, por quê? Porque ela é uma substância que a gente chama lipofílica, então ela é absorvida e passa pela barreira hematoencefálica e pode atingir o nosso cérebro também. Nossa, o negócio é tão perigoso e tá lá acessível. É, que tudo tem. Aí você chega na farmácia, me dá um desses negocinhos pra não ficar dizendo toda hora o nome. Aí a pessoa, se levar 2 tem desconto. E é um descontão, viu? Sim, e é uma medicação que é uma medicação relativamente barata. Agora, eu conheço gente que tem um tubinho em casa, outro dentro do carro, outro no trabalho... E vai utilizando 6, 7 vezes ao dia. Exatamente. Essa então, pessoa aí está correndo risco de vida, né? Exatamente. É uma medicação que, quando usado a longo prazo, ela tem problemas. Quais as outras medicações que a senhora destacaria aqui também? Na verdade, assim, acho que o principal, por quê? Porque isso vai acabar causando uma rinite que a gente chama uma rinite medicamentosa, né? Então, esse paciente, além, né, dele ter efeito em outros órgãos do nosso corpo, essa medicação, quando ela é usada cronicamente, ela vai agindo, diminuindo a liberação da substância lá no receptor. Então, isso acaba gerando uma necessidade cada vez maior de a gente usar essa medicação. Então, a pessoa inicialmente começou usando corretamente. Estava num resfriado, usou lá 2 vezes por dia, 5 dias. E aí a pessoa tem algum outro problema que traz a necessidade de ela usar essa medicação. Por exemplo, a pessoa tem uma rinite alérgica. Eu tenho um fechamento aqui. Tem um desvio do septo. Exatamente. Aqui tem um fechamento de 80%. Tá, e daí tem um desvio do septo. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que corrigir esse teu desvio do septo. Não adianta tu ficar... Exatamente. Não adianta tu ficar usando o descongestionante tópico todo dia. Por quê? Porque cada vez vai aumentar a necessidade por essa questão de ir lá no receptor. Sabe o que eu tenho medo da cirurgia do desvio do septo? Nem a cirurgia, é o pós-operatório.
Não é um pós-operatório. As pessoas acabam criando, né, uma imagem diferente. O pós-operatório de uma cirurgia do desvio do septo não é. Então me diga, eu fiz a correção ali. Quantos dias de recuperação? Uns 10 com o negócio fechado? Dá uma agonia aquilo ali. Na verdade, assim, claro, toda cirurgia tem um traumatismo, vai ter edema, né? E esse edema vai causar uma obstrução do nariz. Mas não é assim, em torno de uma semana, 10 dias, a pessoa já vai estar melhor. Né? E como é que é a anestesia desse Anestesia geral. Geral? Geral. Essa eu tenho medo. Mas não dá pra dar aquela mesma anestesia que dá pra quando a gente vai fazer endoscopia, não? Infelizmente não. Por quê? Porque no nosso nariz a gente... Tô tentando negociar com a doutora aqui. A gente tem risco de sangramento, então a gente tem que estar com uma via aérea protegida, né? Então precisa ser feito com anestesia, né? Mas hoje em dia, né, as medicações anestésicas estão cada vez mais seguras, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, a gente tem... Doutora Vanessa... Qual é o recado, então, que a senhora deixaria para os... Na verdade, assim, o uso crônico de vasoconstritor tópico é muito arriscado, né? Então, a pessoa tem que tentar buscar um tratamento adequado para aquele problema que levou ela a buscar o uso. Tem um desvio do septo, vou ter que corrigir. Tem uma rinite, vou ter que buscar o tratamento, né? O ideal é sempre consultar com um otorrinolaringologista para tentar identificar a causa da necessidade desse uso. E, inclusive, dentro da Unimed, existem programas de respiração, né? Existe lá dentro da Unimed, da Casa de Saúde, da Saúde e Bem-Estar, tem um programa também para ajudar a pessoa a tentar respirar melhor. Então, tem que procurar, no mínimo, consultar com o otorrino, né? Tratamento saudável orientado pelo médico. Isso, e aí também existe uma outra questão, que a pessoa diz, a medicação vicia, e daí também cria-se o mito de que toda medicação que é usada dentro do nariz vicia, tá? Não é bem assim, existe... Aquelas de tratamento de rinite não viciam, exatamente. Só que o que a pessoa acaba assim, usava vasoconstritor tópico e não posso usar mais nada no nariz. Não é assim. O vasoconstritor, a oximetazolina, a fazolina, esses que são, em geral, medicações em gota, eles não são adequados para ser usado a longo prazo. O tratamento da rinite também envolve medicação nasal, mas daí são corticoides tópicos, que são medicações anti-inflamatórias locais e que vão ser o tratamento adequado, e esses sim podem ser usados a longo prazo. Ok. Então tá, doutora Vanessa Niemetz Teixeira. Muito obrigado. À disposição. Até mais. Não, segura só um pouco, que eu vou chamar... não é que não tá tudo tranquilo aqui, porque quem não está acostumado acha que é assim, mas não tem problema. Estamos ao vivo. Ô Lilian, você está me chamando aí? Forcolen, as obras de construção do viaduto da RS 040 já estão avançando bastante, já chegam a quase 20%, ali no cruzamento com a RS 118 em Viamão. Então, chegaram a um pouco mais de 18% de conclusão nesse mês, e dos 16 milhões de reais que foram previstos pela EGR para serem gastos ali, 2 milhões e 250 mil já foram pagos. E está sendo feita nesse momento a estrutura das fundações, também os pilares, e a próxima etapa deve ser o término de uma rua lateral. Todos os recursos são provenientes do pedágio de Viamão. A ordem de início das obras foi dada em junho. A construtora é a SBS, que foi quem venceu a licitação, e a previsão é de que a inauguração dessa estrutura ocorra no ano que vem, pelo menos no primeiro semestre, Forcolen. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta, as verdades da bola com Ribeiro Neto. Já voltamos. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. É tão trilegal que você não pode deixar, né? Vai ter feriadão, não deixe para a última hora para adquirir o seu Trilegal, que nesta semana vai dar simplesmente uma Kawasaki Ninja. Eu já me sinto com meus cabelos poucos, é verdade? Mas, né?
Claro que hoje se usa capacete, né? Mas de qualquer maneira a sensação é incrível, com a potência do Kawasaki Ninja, né? Mas tem mais ainda. Você pode ir pro feriadão e voltar para uma casa novinha em folha e com o Renault Kwid na garagem, tá? Isso é o Trilegal essa semana, então não deixe para depois, hein? Adquira já o seu Trilegal para sua vida ficar cada vez mais trilegal, para o seu dia ficar cada vez mais trilegal. Começamos com o tricolor que pega o Palmeiras. Hoje tem final de Copa do Brasil, primeiro jogo entre Corinthians e Cruzeiro, mas o que nos interessa isso, né? Nada. Então, o que tem que acontecer é focar no que vem pela frente. Meu caro João Batista Filho, o Grêmio está cheio de desfalques, o que não é uma novidade. O Palmeiras também tem. Agora, quem perde mais? Fala aí, JB, tudo bem? Tudo bem, Ribeiro. Grande abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo. E esse é o grande detalhe. A gente vinha repercutindo que o Grêmio tem seus problemas, e ok, é do jogo acontecer vários problemas, mas na matéria do Guilherme Paz agora, a gente vai ver que não é só o Renato Portaluppi que terá que quebrar a cabeça, não. Vamos assistir. Com 28 jogos e apenas 16 gols sofridos, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro tem preocupações para o jogo contra o líder, Palmeiras. 5 são os desfalques do time por conta de lesão: Marcelo Groy, Léo Moura, Bruno Cortez, Ramiro e Everton. Kahneman se apresentou à seleção argentina e também está fora. O provável time do Grêmio para o próximo final de semana tem Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira, Cícero e Maicon no meio, Alisson na direita, o jovem PP, Luan e o centroavante Jael. Mas o rival também tem problemas. Felipão não vai contar com o lateral Diogo Barbosa, Marcos Rocha e Everton por conta de lesão. Vitor Luiz e Felipe Melo suspensos por 3 amarelos e os convocados Gustavo Gomes e Miguel Borja. A 10 rodadas do fim do Brasileirão, o Grêmio está a 6 pontos do topo da tabela e uma vitória pode colocar o time novamente na briga pelo título. O Grêmio vencendo o Palmeiras ficaria a 2 pontos do líder, independente de qualquer outro resultado paralelo, né? Isso, na prática, daria um novo ânimo em termos de disputa de título. Agora, eu tenho dito para vocês que a agenda do Palmeiras é muito mais fácil que a agenda do Grêmio, né? Eu ainda acho que o empate contra o Bahia foi, sabe? Mas, enfim. Agora, tem o seguinte, né? O Grêmio tá aí um esboço de escalação com o PP. Eu tô de acordo, mas eu não sei se para começo de jogo o Renato não põe o Tassiano e se fecha um pouquinho, né? Embora o Grêmio só tem um resultado que lhe serve, que é a vitória. Enfim, né? Vamos ver o que acontece, né? Dá pro Grêmio ganhar? Dá, mas não é provável, vamos ter que admitir. Agora, o Internacional também tem os seus problemas. Pega o São Paulo no Beira-Rio. Como eu já falei, o Inter sim tem dificuldades contra os pequenos, porque quando propõe o jogo, fica mais difícil, né? É uma questão tática. Mas contra o São Paulo, ele vai dividir a proponência do jogo, né? E aí, JB, quais são os problemas do Colorado? O Internacional, Ribeiro, ele tem problemas. Eu já vou chamar acionar o estádio Beira-Rio, mas antes eu tenho que dar uma notícia aqui da redação importante. O Everton, atacante do São Paulo, que é uma peça fundamental do esquema do técnico Diego Aguirre, teve hoje constatado, ou pelo menos foi revelado para a imprensa, um estiramento no músculo da coxa. Esse momento da temporada tá terrível para todo mundo, né? Então o Diego Aguirre perde um dos seus principais atacantes, o Everton, justamente para o jogo contra o Internacional. Mas agora sim, Giovanni de Oliveira, as últimas informações direto do CT do Internacional, onde o Colorado treina neste momento. Tudo bem. O técnico Odair Hellmann ganhou mais uma dúvida para o domingo. É o volante Rodrigo Dourado. Ele sentiu alguma coisa no pé direito e não conseguiu terminar o treinamento. Já o centroavante Leandro Damião segue em observação. Ele participou da primeira parte do treino junto com o grupo, trabalhou com bola e na segunda metade fez apenas trabalhos físicos, foi preservado. Quem não deve estar em campo é Rodrigo Moledo. O zagueiro novamente não participou da atividade com o restante, ele correu aqui em volta do gramado, fez trabalhos físicos. Lembrando que o Rossi também está lesionado, é outra baixa, deve ficar no mínimo 10 dias parado. O reforço para o Inter deve estar na arquibancada. São esperados 40 mil colorados no domingo. O goleiro Marcelo Lomba falou sobre a importância de jogar diante de sua torcida. O mais importante é a gente
jogar bola. Mas a partir do momento que eu acho que é fundamental nesses 10 jogos é você ter toda a atenção com os detalhes, que é isso. Se for para vencer de 1-0, a gente quer vencer de 1-0. Se der para jogar bonito e vencer o jogo com mais consistência, ótimo. Mas o mais importante é quando o juiz apitar ali os 90 minutos, a gente está com os 3 pontos na mão, porque a gente sabe que é isso que vai nos levar a Libertadores e que vai nos colocar na disputa do título. Lomba falou uma coisa muito certa, porque, tudo bem, eu até brinco dizendo que foi culpa do Odair, né? Fazer com que a expectativa do torcedor colorado fosse lá para cima, né? Disputando o título. E o Inter está disputando o título. Agora, o G4 é fundamental. Quando eu digo que o Grêmio colocou em perigo o G4, porque não se sabe o que vai acontecer na semifinal da Libertadores da América, é uma realidade visando os últimos jogos do Brasileiro. E no caso do Internacional, a agenda do Inter é bem gostosinha. Então, tem que ganhar do São Paulo, tem que aproveitar o fator local, mesmo que não tenha todos os titulares. São Paulo, como disse o JB, também está com desfalques. E JB, torcedor colorado tem que se fazer presente, né? Tomara que esses 40 mil aí sejam materializados na prática. Aliás, os 2 jogos, domingo, 4 da tarde, né, JB? Contra o São Paulo agora neste domingo, depois no outro final de semana diante do Santos. A expectativa é essa, Ribeiro, 45 mil torcedores com toda certeza no estádio Beira-Rio. E para o próximo domingo, talvez, eu digo talvez, com toda a insegurança do mundo, vou ser bem sincero com o nosso telespectador, porque essa notícia foi dada umas 500 vezes na televisão e no rádio. Gaúcho, o Richelli está treinando bem e pode pelo menos ficar à disposição no banco de reservas. Só que ele tem 2 partidas na temporada, não jogou ainda pelo Inter, foi lá pelo Sport, então numa dessas o Richelli está treinando. Essa é a notícia, o Richelli está recuperado e treinando. Serve como notícia nova. O que não é notícia nova é os prêmios fantásticos do Trilegal. Essa semana, hein? Aproveite, feriadão tá chegando. Kawasaki Ninja, né? E mais uma casa novinha em folha com o Renault Kwid na garagem, né? Trilegal, para sua vida ficar mais trilegal. Você fica na sequência com o Forcolém e o Rio Grande Movimento. Tchau, tchau. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Rio Grande Movimento está de volta, 15, faltando para o meio-dia, temperatura 22 graus, tempo nublado. Vamos à redação, Lilian Abelim. Forcolém, um homem morreu ao ser atropelado por um carro na RS 240 em Portão, no Vale dos Sinos, a noite passada. E o motorista fugiu do local do acidente. Então, foi ali no quilômetro 11, no sentido Portão-São Leopoldo, e como não havia testemunhas, não se sabe ainda o modelo do veículo que efetuou esse atropelamento. A vítima ainda está sendo identificada e a polícia investiga a autoria. O pedestre morreu no local. Forcolém. Muito bem, Lilian, agora vamos falar sobre as fake news e também outras coisas, outros crimes cibernéticos na internet. Vou falar aqui com a doutora Virgínia Matti, advogada especialista em crimes cibernéticos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Numa época que se fala tanto em fake news, difamação e tudo mais, o que caracteriza um crime virtual? Diferença entre calúnia, difamação e fake news? Bom, primeiramente, até eu não trabalho exatamente com crimes, mas eu trabalho com direito digital, que é o direito relacionado na internet, né? E claro que acaba que esses crimes que acontecem na internet tocam bastante na atuação. Então, acontece bastante diversos tipos de ofensas que podem não ser crimes, podem ser meras ofensas, mas acontece difamação, calúnia e injúria, né? Que deles o mais grave é a calúnia, que é quando alguém fala, chama alguém por diz que alguém cometeu um crime que ela na verdade não cometeu, né? E difamação e injúria seria ofender a honra, ofender a boa fama e a reputação da pessoa. Agora estamos falando em redes sociais, então na internet, né? Isso também pode ser praticado não só na internet, mas acho que falando de internet é esse o viés. As pessoas acham que simplesmente parar atrás de um computador ou
aqui no celular, entrar no Face e falar o que quiser dos outros, isso vai ficar impune. Hoje não, né? Dentro desse marco digital, nós temos leis mais específicas, mais duras contra isso? Nós temos já, o território da internet não é um território sem leis, como as pessoas têm a falsa impressão de ser, né? Que estou ali num território de entretenimento, onde posso falar o que eu bem entendo, mas definitivamente não. É um território que é muito fácil de se fazer uma prova de uma situação que acontece, basta um print, né? Então, existem problemas que podem acontecer na seara criminal, na seara civil, indenizações, reparações por ofensas, também na área trabalhista. As pessoas estão sendo cada vez mais demitidas até por postagens inadequadas nas redes sociais, que podem impactar para a empresa em que trabalham, ou até agora nessa onda de eleições, xenofobia, crime de preconceito, né, falando dos nordestinos, enfim. A própria empresa que a pessoa trabalha pode acabar demitindo uma pessoa porque tem um preconceituoso no seu quadro de funcionários. Porque ela tem uma linha de conduta e aquela pessoa quebra essa linha de conduta, né? De respeitar todas as pessoas e está lá fazendo postagens ofensivas e a empresa entender que não é essa linha que ela... E aí ela fica... amparada por lei até para demitir. Fica amparada. Já existe no judiciário gaúcho, enfim, brasileiro também, demissões, inclusive por justa causa, em razão de postagens inadequadas nas redes sociais. A pessoa tem aquela impressão de, minha rede social pessoal é minha e tal, mas isso acaba, sim, influenciando na vida profissional e pode gerar demissão, pode impactar para a empresa, inclusive para a imagem da empresa, ter um funcionário preconceituoso. Isso pode ser... Estou dando esse exemplo porque é mais fácil de mostrar, mas pode gerar, sim, uma mácula até para a empresa, né? Exatamente. E dentro dessa área aí, todo gestor, né, vai ficar lá vasculhando o Facebook para ver que conduta, né? E às vezes se acha ali, a pessoa até... Tem pessoas ingênuas até que reclamam do próprio trabalho. Né? Do próprio chefe. A gente até comentava um pouco antes de entrar aqui que teve uma situação de um funcionário que publicou falando mal dos nordestinos, como aconteceu agora em razão das eleições, e não se deu conta que os próprios donos da empresa em que ele trabalhava eram baianos. Então, deu todo um problema ali e a pessoa, não sei se chegou a ser demitida, mas com certeza teria todo o aparato para demitir ela com justa causa. A Juliane Miller, de Novo Hamburgo, mandou uma pergunta. Estou sendo ameaçada no Facebook por um fake. Tem como localizar a pessoa que criou o perfil para ameaçá-la, para injuriá-la? Existe, tem todas... Hoje em dia, cada vez mais as delegacias estão se especializando nisso, né? Se chega, assim, à autoria, por mais que seja difícil, não é uma situação fácil, os perfis falsos existem para dar uma facilitada para quem está cometendo esse crime, né? Eles conseguem se omitir um pouco mais, mas se chega. Hoje, cada vez mais, se chega na autoria. Ali um avatar que a gente chama, né, uma fotinha ali, um avatar de qualquer situação no Twitter também, né? Exatamente, tem muito. Acontece bastante. Aliás, o próprio Twitter, o próprio Twitter deu uma varrida em um monte de fakes que entendia que era. O Twitter, o Facebook também fez isso, eles estão tentando... E em caso de ameaças, quando a pessoa exclui as mensagens ameaçadoras, depois de ameaçar, vai lá e exclui. O problema da internet é que mesmo que apague aquilo, alguém já deu um print ou já foi possível fazer a prova, né? O print é aceito como prova em processos, mas o ideal, quando a pessoa recebe uma ameaça, enfim, é fazer uma ata notarial, que é ir até um tabelionato e fazer com que o tabelião, ele ateste que aquele conteúdo está na internet, ele acessa ali o conteúdo e consegue dar uma fé pública para aquele conteúdo. É um pouco melhor, claro, do que o print, que também... O print também é aceito, mas a primeira coisa, foi ameaçado ou está sendo caluniado, injuriado, faz um print, né? Isso, o ideal é fazer um print e, se possível, ainda levar para fazer uma ata notarial, para dar uma força maior para essa prova. E no caso de retratação, claro que o juiz que vai estipular isso, né? Que tipo de retratação? Normalmente essa retratação vai acontecer no mesmo espaço onde ele caluniou e difamou? Geralmente sim, o direito de resposta geralmente vai acontecer no mesmo espaço, vai ter que ter o mesmo tempo de duração, enfim, o mesmo tamanho da reportagem, do post, né? Então tem todos os requisitos para essa resposta e isso geralmente é submetido, passa por um juiz que vai dar essa decisão. Tinha um rapaz, uma história de um rapaz que vivia caluniando um monte de gente, ele tinha um avatar, né? E aí ele começaram a processar e tal, e ele era um fake, aí descobriram ele. E mesmo assim ele não se intimidou, né? Só que as ações todas foram cíveis contra ele. Começou
Uma de 8 mil, outra de 10, outra de... O cara ficou desesperado. Então aí, porque começaram, identificaram a casa, a residência, identificaram pelo computador onde estava e tudo mais. E aí começaram os processos a chegarem, né? Daí que o cara se dá conta da besteira que está fazendo. Essa conduta até às vezes pode ser um desvio de personalidade, alguma coisa nesse estilo também. Ele pode alegar isso? Né? Olha, é possível alegar tudo. Na defesa ele vai poder... Vai poder, mas me parece que é uma falta de bom senso hoje em dia de todo mundo que está utilizando as redes, enfim, para fazer esse tipo de coisa, né? Então, as pessoas têm essa falsa ilusão de que estão ali fazendo o que bem entendem, né? E não. Mas se uma pessoa, mesmo sendo processada diversas vezes, ainda continua fazendo isso, acho que deve ser um problema mais grave. Mas acho que isso deveria servir para a pessoa parar com esse comportamento, né? É porque a gente nota que tem pessoas assim que são extremamente pacíficas, estão no Facebook, elas já começam discutindo, chamando o outro de burro, você é o burro, você não sabe. Já começa numa agressão, né? Abre a frase numa agressão. E é importante também, porque mesmo que a pessoa, como esse exemplo que eu referi antes, pode estar trabalhando hoje numa empresa que não é liderada por um nordestino, mas daqui a pouco a gente vai mudar de empresa e vai trabalhar em outra que é liderada por um nordestino, que é liderada por alguém que alguém já ofendeu um dia na rede social. E as coisas que estão na internet, elas não se apagam. Então, isso pode prejudicar a carreira da pessoa no futuro, né? Claro. Então, a pessoa fez uma ofensa lá atrás, mas anos depois ela é resgatada e é utilizada. Eu não vou contratar essa pessoa, porque olha o que ela já disse aqui na internet. Então, isso é até para a carreira. Verdade. Então tá, doutora Virgínia Matti, advogada, especialista em direito digital. Muito obrigado. Obrigada. As dicas estão aí. Vamos usar com bom senso, né? Claro, as pessoas querem ter opinião no seu Face ou no seu Twitter, mas que tem uma opinião que também respeite a dos outros. Lilian Abelim. Forcolém, um taxista foi esfaqueado a noite passada em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Ladrões teriam anunciado um assalto antes de atacar a vítima, que está em estado gravíssimo no hospital da cidade. A Polícia Civil ainda trabalha com mais de uma hipótese, mas a principal linha de investigação até esse momento é de que foi uma tentativa de assalto. Então, os ladrões levaram o motorista para um lugar mais afastado, em uma estrada, e a polícia acredita que ali ele tenha levado golpes de faca e tenha reagido. Os criminosos fugiram, a vítima foi socorrida por moradores da região. O motorista está em estado gravíssimo no hospital, já passou por uma cirurgia. Até agora, ninguém foi preso. Mas, segundo as primeiras informações da investigação, Rosa, o nome dele é Paulo Antônio de Freitas Rosa, de 47 anos, estava dentro do carro quando foi localizado. Não foi levado celular, não foi levado dinheiro. Foram 3 criminosos que teriam entrado no carro em frente ao hospital da cidade e depois teriam, então, anunciado o assalto. Forcolém. Deixar para a Polícia Civil investigar, mas se não levaram nada, talvez tinha uma ação contra essa pessoa e tudo mais. Mas a vida de taxista não é fácil, né? Rio Grande Movimento vai ficando por aqui. Vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Hoje é dia de eu participar lá, mas hoje eu não vou poder. Então amanhã estarei no Virando o Jogo. Obrigado. E amanhã, meio-dia, eu te espero aqui. Beijo. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.